Olá, professor Gustavo aqui. No vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias sobre ferramentas que nós podemos usar para o ensino de geografia, tanto no ensino fundamental quanto médio. E são sites com mapas interativos, são sites com informações, sites com dados, sites com mapas, muito material que a gente pode usar para enriquecer as nossas aulas, material que nós podemos usar também para atualizar as nossas aulas e materiais que podem ser muito atraentes para se usar com os nossos alunos nas nossas aulas, né, porque muitos trazem uma linguagem mais adaptada a essa geração que nós atendemos. Bom, o primeiro deles é o IBGE Países. Eu sou apaixonado pelo IBGE Países porque é um grande mapa mundi interativo e nesse mapa mundi a gente pode ir clicando nos países e tendo uma série de informações sobre eles. Total da população, extensão territorial, PIB, né, que é a produção de riquezas, o índice de desenvolvimento humano. Ele também permite a gente comparar países uns com os outros, e uma série de informações, fala muitas vezes sobre a história dos países, e tá ali, o mapa mundi você vai clicando. Tendo a oportunidade de colocar o aluno para manusear as funcionalidades desse site, é o melhor dos cenários. Mas não sendo possível, a gente projetando o nosso computador e mostrando ali, né, tendo algum acesso à internet, já tem um resultado muito legal. E em situações onde isso ainda não é possível, a gente simplesmente poder pesquisar isso para enriquecer nossas aulas, atualizar e aumentar a nossa qualidade também já é muito bom. Então, eu trouxe algumas imagens do IBGE Países e aqui alguns dados que eu peguei da Coreia do Sul, né? Agora o K-pop está bombando, as crianças querem saber, os adolescentes também, sobre Coreia do Sul o tempo inteiro. Então você tem aqui uma riqueza muito grande de informações, você pode comparar com outros países, selecionar outros países para comparar essas questões como território, produção de riqueza, população, e também você pode fazer rankings, ver o posicionamento no ranking dos países de maior extensão territorial, maior população, muito bacana, eu recomendo fortemente. Né? Outro muito importante também do IBGE é o Atlas Escolar do IBGE. O Atlas Escolar do IBGE, na minha opinião, ele é mais algo para o professor manusear e o professor buscar mapas e informações para usar em sala de aula. A gente tem aqui várias sessões no Atlas Escolar do IBGE online. Entre eles, a gente tem uma seção de conceitos gerais, que vai falar sobre o que é um atlas, para que serve um atlas. Os alunos perguntam muito isso em sala de aula, mas também várias dicas sobre vários conceitos e várias explicações sobre cartografia. É muito interessante. Tem uma seção sobre a Terra, sobre o planeta Terra, que vai trazer muitas informações sobre o sistema solar, sobre os movimentos da Terra, vídeos, que é muito interessante para a gente explicar a sucessão das estações do ano, falar sobre solstícios, falar sobre equinócios. Nem sempre é muito fácil e aí a gente tem uma visualização muito boa. Então eu aconselho, também fala sobre deriva continental, movimentos de placas tectônicas, até chegar ao grande destaque que são os mapas, que são absurdamente incríveis. A gente tem mapas divididos em duas seções, né, Brasil e Mundo, e aí no Brasil a gente tem mapas como o mapa da alfabetização, então onde a gente tem maiores taxas de alfabetização da população, divididos ali pelo país. O mapa político deles é muito bom, dá para imprimir em tamanhos gigantescos caso a escola tenha essa possibilidade, ou mesmo para ampliar e recortar para trabalhar em sala de aula, trabalhar em provas, em apostilas. Tem um que eu gosto muito que é sobre a formação territorial do Brasil, que tem imagens desde a divisão de capitanias hereditárias com mapas da época até a atual, mostrando todas as mudanças no território. Isso aí é sétimo ano na veia, assim, e é muito interessante que vem a história da formação do nosso território. Eu gosto muito. A seção de mapas do mundo também é incrível. A gente tem mapas, por exemplo, como a temperatura nas partes do mundo ao longo do ano. Então tem de conjuntos diferentes de meses. Então a gente pode ver as variações de temperatura, dá para fazer muita coisa. O planisfério político deles é muito bom, o planisfério físico deles é muito bom. A gente tem um mapa de IDH, que é um mapa que imprimindo ou que projetando para os alunos já por si só já é uma aula e já dá para explorar muita coisa. Tem mapas de coisas mais específicas, como a taxa de obesidade por países.
Esse mapa da taxa de obesidade eu acho muito interessante. O mapa dos fusos horários do IBGE eu acho que é o melhor que tem, pelo menos dos que eu já conheci, para ensinar sobre fusos horários. Né? Tem mapa, por exemplo, mostrando o acesso à internet por países. Então são mapas que por si só já têm um potencial de provocar discussões, e é um material extremamente bem feito, extremamente fácil de se compreender, e eu aconselho muito. E por fim, não menos importante, tem uma seção de downloads, e nessa seção de downloads a gente tem as bandeiras dos países do mundo e as bandeiras dos estados. Né? Então muitas vezes nas escolas a gente tem projetos interdisciplinares, e algumas vezes tem a ver com países, com estados, regiões, e essa parte pode contribuir muito. Né? A gente tem também o canal Futura. O canal Futura ele tem aulas para o ensino fundamental 2 e médio, aulas aí em torno de 10 minutos, o que é muito interessante para a gente ver e para a gente pensar um pouco nas nossas aulas. Né? Não para a gente copiar, para fazer igual, porque se for para fazer igual uma coisa que já existe, a gente não faz, a gente indica. Mas isso surgiu muito, foi um insight da Vanessa, professora Vanessa Jorge, que trabalha comigo, e ela falou muito sobre dessa questão da gente poder ver como o colega ele conduz, quais são as ideias dele, qual o caminho que ele traça para abordar determinado assunto, e a partir daquilo, o que a gente faria de diferente, o que aquilo tem a ver, que contribuições aquilo traz, mas que o processo é muito nosso. Então eu aconselho muito, é um material muito bom. Tá? Outro site que eu gosto muito agora, já reduzindo para falar sobre assuntos de Brasil, é do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No site do IPEA, a gente consegue ter uma seção muito boa de dados, e aí os dados eles são tão atualizados quanto podem. Né? A gente sabe que tem uma questão do Brasil de levantamento de dados, de verbas para ciência, complicada, né? Mas você pode escolher aí dados por tema e por região. Então, dados referentes à economia, à sociedade, indicadores socioeconômicos de forma geral, é uma fonte muito boa, uma fonte oficial, né? Vale sempre a pena. E por falar em fontes oficiais, a gente tem o Sidra do IBGE. Eu gosto muito do Sidra, ele só vai enfrentar um problema, que o Sidra ele é ligado ao censo. Então, muitas informações do Sidra não estão atualizadas por motivos da gente não estar com o censo atualizado. Então, muitos dados sobre população, a gente só tem, as séries históricas só vão até 2010, né? Então a gente tem aí uma certa defasagem. Mas, em tudo que ele pode ser atualizado, ele é. E o ideal para fazer buscas no Sidra, a forma mais fácil, a forma mais simples que eu conheço, eu coloco no Google Sidra, IBGE e a informação que eu quero. Então eu fiz isso com religião, por exemplo, e aí eu fui vendo a mudança do perfil religioso do Brasil, principalmente entre os dois grupos que mais concentram brasileiros, né, o grupo de católicos e o grupo de evangélicos, e eu achei coisa bastante interessante, né, nessa evolução, nessa dinâmica do perfil religioso do brasileiro, mas pode se fazer com idade, pode fazer concentração espacial de pessoas, é um potencial absurdo e gera tabelas, e tabela, assim como o IPEA também trabalha com tabelas, né, a gente viu o IBGE que trabalha com mapas, também gera alguns gráficos, o IPEA e o Sidra a gente vai ter um trabalho com tabelas muito bom, também é uma habilidade muito importante de desenvolver nos alunos. Né? Eu também fiz uma pesquisa sobre produção de soja, uma vez que eu fui falar sobre a região centro-oeste, também achei resultados muito bons no Sidra. Então você pode pesquisar por estado, por região ou o país inteiro. Agora tem um que eu sou um grande admirador, eu aplaudo e eu uso sempre que possível, que ele vai falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, que é o Data.Rio. O Data.Rio ele tem um acervo gigantesco e o interessante é que é um material de muita qualidade, é um material que ele pode ser utilizado para pesquisa científica, ele pode ser utilizado para pessoas que precisam desses dados para fazer trabalhos detalhados e também é usado em sala de aula, né? É um material que nós professores podemos adaptar. Então a gente tem muitas tabelas no Data.Rio. A gente tem ali tem mapas interessantíssimos e interativos sobre patrimônios históricos no Rio de Janeiro, né? Uma pena ele pega ali mais a região do centro e da Grande Tijuca. Tem uma que eu adoro, que é o das subbacias hidrográficas, que mostra as subbacias hidrográficas do Rio de Janeiro e onde esses rios principais de cada subbacia vai desaguar. É muito interessante.
A gente tem ali ligado ao Data Rio, o armazenzinho, ele tem uma parte que mostra a história dos bairros do Rio de Janeiro. E aí quando a gente fala de projetos interdisciplinares na escola, muitas vezes esses projetos estão ligados aos bairros, então é muito bacana. Aí você pode trabalhar também as subbacias. E eles têm um atlas escolar. Esse atlas escolar eu acho incrível porque quando você vê no online ele é interativo, mas você também tem como baixar o PDF, é muito bom. Então você tem o mapa dos bairros do Rio de Janeiro, das regiões administrativas. O do uso do solo é fantástico, fabuloso. E é um material que assim, ele é para ser usado para ensinar, mas ele tem um rigor científico de alguém que precisa daquilo para trabalhos profundos, tá? E ele também, esse atlas, ele também vai ter mapas de relevo do Rio de Janeiro, clima, hidrografia, temperatura, pluviosidade, então tem muito material assim, dá para trabalhar um ano inteiro com ele. E no Data.Rio também a gente tem muitas tabelas importantes, tabelas com dados muito legais também, atualizados sempre, tanto quanto podem ser atualizados. É um material incrível para nós enquanto docentes nos apropriarmos. Né? E nessa fase triste de pandemia da Covid-19 que nós vivemos, eles também têm um mapa que está sendo sempre atualizado, e um mapa interativo também sobre casos de Covid, sobre mortes por Covid, mostrando essa parte como a geografia pode contribuir, né, para a gente entender a distribuição espacial, para a gente entender áreas que precisam mais de políticas públicas do que outras, e é muito interessante. Bom, não querendo me alongar muito, eu vou falar um pouco sobre o portal da Multirio, né, isso aí é também mais voltado para o Rio de Janeiro, né, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, que é um material que tem, hoje em dia, eles no YouTube eles hospedam as videoaulas que estão sendo produzidas pelo Rio Educa na TV, da Secretaria Municipal de Educação do Rio, mas a gente também tem uma série de séries, né? A gente tem séries muito bem produzidas que podem ser utilizadas em sala de aula, que são pensadas para serem utilizadas em sala de aula, mas também tem uma série de entrevistas, uma série de programas feitos para os profissionais da educação. Também é um material muito enriquecedor, tem textos, podcasts, jogos. É um material riquíssimo, um acervo que vale muito a pena a gente se apropriar também para as nossas aulas. Eu espero que as dicas sejam úteis, eu espero que isso se reflita, porque eu acho que quando a gente procura ver esse tipo de material, procura pesquisar, é porque nós já fazemos um trabalho de muita qualidade e nós queremos novidades, nós queremos elevar o nosso nível, e eu acho que isso é fantástico quando nós docentes buscamos isso. Então eu agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando esse vídeo até aqui, e eu espero que alcancemos bons resultados. Então, muito obrigado, até uma próxima.